Paz de Cristo, meus queridos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos meditar um pouquinho aqui na Palavra de Deus. Vamos colocar o nosso coração e ouvir aqui aquilo que Deus quer falar com os nossos corações nesse momento. Estamos desde ontem meditando na passagem do fermento, na parábola do fermento. E eu confesso para vocês que é uma parábola um tanto quanto enigmática. Na verdade, as parábolas são certos enigmas, histórias que Jesus contou, horas para provocar os fariseus, horas para contar algo para os seus discípulos. E através das parábolas ele ensinou a igreja, ensinou os discípulos, ensinou a multidão sobre muitos princípios, principalmente o reino de Deus. Na verdade, quase todas as parábolas ele cita o reino de Deus e ele cita algum exemplo comparando aí o reino de Deus. E nós temos visto isso nessa jornada, nessa série de parábolas que temos vivenciado a cada semana, já há algumas semanas. Se você não viu, existe uma playlist que está aqui na descrição do grupo, de jejum, né? Então você pode acessar nessa descrição, tem ali a playlist, se você está nessa playlist, ou então aqui no meu canal, se você está assistindo pelo YouTube, tem a playlist aí, Parábolas de Jesus, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. A parábola de hoje está no livro de Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. E essa parábola foi contada junto com a parábola que nós meditamos a semana passada, que foi a parábola do grão de mostarda. Ela foi contada sem pausa praticamente. Jesus emendou uma parábola na outra e a gente pode entender que ele quis linkar então essas duas parábolas com aquilo que ele estava ensinando, com aquilo que ele estava dizendo. Mas nós decidimos separar essas parábolas para poder explicar melhor, para poder nos aprofundarmos mais em cada uma das duas parábolas. Vimos isso a semana passada com o grão de mostardas e hoje a parábola do fermento. E a palavra de Deus diz assim em Lucas 13, 20. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? E ele diz: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus então propõe essa parábola e ele assemelha essa parábola ao reino de Deus. Igualmente ele comparou na semana passada que o reino de Deus, ele fez a mesma pergunta: a que eu vou comparar o reino de Deus? Então ele comparou o reino de Deus, ele respondeu a pergunta que ele fez. Então ele comparou o reino de Deus a uma semente de grão de mostarda, que é plantada, uma semente muito pequena, mas que cresce, vira uma árvore grande de 3, 4 metros, cujos passarinhos se abrigam nos galhos dessa árvore e fazem ali os seus ninhos. E agora ele fala sobre o fermento. E engraçado é que em quase todos os outras passagens bíblicas que a Bíblia fala sobre o fermento, existe uma conotação negativa, né? Seja lá no Êxodo, quando Deus estava tirando o povo de Israel, e ele diz ali, né, ainda o povo estava no Egito e eles tinham que preparar ali o que seria a Páscoa, o que seria a festa de celebração. E aquela Páscoa tinha que ter ali alguns elementos, tinha que ter o cordeiro, tinha que ter ervas amargas, tinha que ter o pão, e o pão tinha que ser sem fermento. E por que naquela ocasião o pão tinha que ser sem fermento? Porque havia uma pressa, porque depois que o fermento é colocado na farinha, é preciso esperar aquele fermento levedar a massa, aquele fermento se misturar com aquela massa e então fazer com que a massa levede,
e ela se torna então um pão mais macio, um pão mais fofo, um pão levedado. Mas o povo não tinha tempo. Eles iam comer aquela Páscoa, eles iam comer aquela refeição e eles tinham que partir, porque eles estavam fugindo do Egito. E depois, quando eles já estavam no deserto, que Deus começa a estabelecer o cerimonial e a celebração da Páscoa. Então, para lembrar aquele momento, também não podia haver fermento naquele pão que eles deveriam preparar. Então, se a gente lê, por exemplo, Êxodo 12:15, diz assim: 7 dias comereis pão asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, isso fazia parte da lei. O fermento foi tirado. Então, existe aqui uma conotação, né, negativa quanto ao fermento, né? Em Levíticos, então, de novo, quando ele está instituindo aí o sacerdócio, ele vai dizer em Levíticos 10:12: disse Moisés a Arão e aos seus filhos, desde Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, comei-a sem fermento, junto ao altar, portanto são coisas santíssimas. Então, mais uma vez aqui a gente vê de uma forma negativa. Em Mateus 16, versículos 5 e 6, né? Ora, todos tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão, e Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui Jesus usa o fermento para dizer com aquela religião que fermentava, que contaminava. E ele vai dizer assim: tome cuidado com o fermento dos fariseus, tome cuidado com o fermento dos saduceus, porque esse fermento pode estragar aquilo que eu estou colocando na vocês, eu estou dando a vocês. Então ele manda tomar cuidado, né? Então você vê aí que existe mais uma vez uma conotação negativa ao fermento, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 5, 6 e 8, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Também aqui Paulo, ele cita o fermento de uma forma negativa, né? Ele diz assim, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa, dizendo que se a gente abrir mão, se a gente fizer concessões a pecado, se a gente fizer concessões a algumas situações em nossa vida, em nossa caminhada, a gente pode então ser contaminado e o nosso corpo todo ser contaminado por aquilo. Mas aqui, Jesus então, ele usa o exemplo do fermento. E a gente pode então aprender que Jesus pode citar exemplos, de diversos exemplos negativos, e de repente ele querer nos ensinar em cima de alguma coisa e aquilo não ser negativo. E é claro que existe uma divergência teológica muito grande. Se a gente fosse entrar no conceito teológico dessa passagem, existe uma linha teológica que vai dizer que o fermento que Jesus está falando aqui são coisas ruins que podem destruir o reino de Deus, que podem contaminar o reino de Deus, que podem nos afastar do reino de Deus. Mas eu creio que se a gente simplesmente ler a passagem como está escrito, nós podemos tirar lições, e eu creio que são lições positivas. Então, nós colocamos inclusive, né, no nosso banner, lá no grupo de WhatsApp, eu coloquei inclusive 2 perguntas, né? E essas 2 perguntas, elas dizem assim, ó. Olha só as 2 perguntas que eu coloquei. Quanto sua vida tem sido influenciada? Quanto a sua vida tem influenciado para Cristo pessoas à sua volta? Essa foi a primeira pergunta. O quanto você tem influenciado para Cristo pessoas à sua volta? E a segunda pergunta: o quanto a sua vida tem sido influenciada para longe de Cristo por pessoas à sua volta? A gente pode
usar esses dois exemplos aí, né, dessa influência como uma espécie de fermento. Bom, mas vejamos, aqui a palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento. E quando ele está falando do reino de Deus, ele não pode estar falando de uma coisa negativa, porque o reino de Deus é algo, é um governo, é um senhorio, ele estabelece aqui a forma de governo. Então claro que ele está falando que o reino de Deus é algo positivo. E ele vai citar o exemplo do fermento, assim como ele citou na parábola anterior do grão de mostarda, que o reino de Deus cresce. Ele vai falar agora sobre a influência do fermento. Nós não vemos a ação do fermento na massa. Quando a pessoa está ali fazendo pão, e Alex citou aí, né, que ele fez um pão, ficou devendo as fotos, viu, Alex? Depois você coloca lá as fotos do pão que você fez, do bolachão que você fez, né? Mas então, quando a pessoa ela tá fazendo ali o pão e ela coloca o fermento, e você olha aquela massa, ninguém vê o fermento na massa. Ninguém vê aquele fermento. Mas ele vai ter uma ação ali naquela massa, naquela farinha. E aquela ação vai fazer com que toda aquela massa levede. Preste atenção. Jesus compara o reino de Deus ao fermento. E aí ele vai dizer assim: é como uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha. E é claro que a gente fica aqui se segurando, né, para não fazer analogias, mas às vezes a gente não consegue se segurar, e eu vou fazer algumas analogias aqui, né? Então, uma mulher toma 3 farinhas, 3 medidas de farinha, que está falando aqui, isso é um padrão normal que os judeus usavam, inclusive quando você vê, né, que Abrão e Saraí, ainda era Abrão e Saraí, receberam ali a visita. Ele mandou que Saraí tomasse 3 medidas de farinha. Era um padrão judeu para fazer mais ou menos 15 litros de farinha, para poder fazer então ali um pão, para poder fazer aquela mistura, e colocava uma porção de fermento. Então, mas a Bíblia, toda vez que fala o número 3, e ela associa o número 3, em primeiro lugar, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a primeira coisa que a gente pode associar é que o reino de Deus é como se fosse essas 3 medidas, Pai, Filho e Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, e entra então. E também tem aqui o homem. O homem é como? É composto do quê? A tricotomia, corpo, alma e espírito. Então esse fermento, que é o reino de Deus, quando entra na vida do homem, quando entra no coração do homem, quando entra na história do homem, toda a vida do homem é transformada. E ele é transformado de dentro para fora. E é exatamente o que acontece com a ação do fermento na massa. Você não vê o fermento agindo, mas ele está agindo de dentro para fora naquela massa. E quando o reino de Deus entra na minha vida e na sua vida, ele começa a agir de dentro para fora, em todas as áreas de nossa vida. Na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Nós passamos a viver para o reino de Deus. E ele começa a nos contagiar, ele começa a nos influenciar. E nós começamos a viver, então, cada vez mais para esse reino. Eu também, de vez em quando, arrisco um pouco na culinária. E eu faço menos pão do que Alex, talvez ele faça mais pão do que eu, mas eu gosto de fazer pizza. E algumas massas de pizza, elas levam até 72 horas a fermentação dessa massa para a gente fazer então a pizza. Então existem algumas receitas que a massa fica ali maturando, fermentando, levedando por 72 horas. E parece algo muito longo. Eu quero comer pizza agora. Eu vou fazer a massa ali, bater e vou assar. Mas algumas massas levam muito mais tempo do que outras. Dependendo de como você quer aquela pizza, dependendo de como você quer fazer aquela pizza, então aquela fermentação demora muito mais. E o que Jesus está trazendo aqui? Que existem
processos que são diferentes nas vidas. Alguns processos podem demorar mais tempo na sua vida e na minha vida demorar menos tempo. Outros processos você vai passar muito mais fácil, muito mais rápido na sua história, na sua caminhada, e eu vou ficar aqui, tendo que maturar muito mais tempo até que eu esteja pronto, até que a minha vida esteja pronta naquele sentido, naquela área. Mas uma coisa eu digo para você: o fermento, ele leveda toda a massa. Olha que coisa interessante. A tradução que eu li aqui, ela diz assim: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Por que a gente fala escondeu? Porque quando a gente mistura o fermento na massa, a gente não consegue mais tirar. Já está ali. Então está escondido ali naquela massa o fermento. E eu me lembrei do salmista quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que essa palavra, que a palavra de Deus, encontre lugar no meu e no seu coração, dentro aqui, e que ela se misture com a nossa vida, que ela se misture com a nossa linguagem, que ela se misture com a nossa caminhada, e que o reino de Deus comece a crescer, a tomar conta de todas as áreas da nossa vida, de todas as áreas da nossa caminhada, de todas as áreas da nossa história. E tanto a nossa vida será moldada pela palavra de Deus, será transformada pela palavra de Deus, nós vamos crescer, nós vamos ser muito mais maleáveis. Uma massa fermentada, uma massa levedada, faz com que o pão seja um pão muito mais saboroso, um pão muito mais macio. Um pão sem fermento é um pão seco, um pão duro. E nós temos que ser um pão vivo para as pessoas, temos que ter alimento para alimentar as pessoas lá fora. Nós temos que ser palatáveis. E só quem pode fazer isso é o reino de Deus na minha e na sua vida. Porque se não for o reino de Deus na minha e na sua vida, nós não somos palatáveis para o mundo. Nós não somos agradáveis para o mundo. Nós somos, sim, briguentos, nós somos iracundos, criadores de caso, de confusão. Mas quando o reino de Deus entra na nossa vida e começa a nos moldar, as pessoas vão se alimentar e vão ver que algo foi transformado em nossa vida. Uma transformação aconteceu. E aquela pessoa dura, aquela pessoa que não tinha vida, agora ela se torna agradável, ela se torna aceitável, ela se torna uma pessoa que não apenas alimenta outras pessoas, mas uma pessoa que tem vida. Porque o fermento é algo vivo, que está dentro da massa, trazendo vida àquela massa. E por isso que Alex até disse ontem que ele precisa continuar alimentando aquele fermento para que ele continue vivo. E é isso, você precisa continuar se alimentando da palavra de Deus, para que a palavra de Deus continue viva no meu e no seu coração. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha. Esconda a palavra de Deus na sua vida. Esconda a palavra de Deus no seu coração. E a sua vida vai ser transformada. Talvez a gente não veja o crescimento desse pão. Esse pão sendo levedado, essa massa sendo levedada. Mas o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida. Ainda que demore um pouco mais, ainda que o processo seja um pouco mais. E quem trabalha com massa sabe que em dias quentes a massa leveda mais rápido. Em dias frios a massa demora mais a levedar, né? A crescer. Então, que o seu coração seja aquecido pela palavra de Deus, que o seu coração seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus e que a sua vida seja transformada pelo poder de Deus todos os dias. E que a partir daí você seja esse fermento que vai ser colocado na vida de outras pessoas.
quando você se mistura com outra pessoa, quando você se relaciona com outra pessoa, seja no seu ambiente de trabalho, seja entre os seus vizinhos, seja no ônibus, na condução que você pega, na rua, e você então oferece a palavra de Deus, você compartilha a palavra de Deus, você está colocando o reino de Deus no coração dessas pessoas, e isso vai fazer com que essa palavra se torne viva e ela também cresça no coração de outras pessoas. Bom, essa foi a meditação, isso foi o que o Senhor trouxe ao meu coração nesse texto, nessa parábola, nessa passagem que edificou meu coração, edificou a minha vida, e eu espero que tenha edificado a sua vida, que você seja um instrumento do Senhor, que você também seja um instrumento para que o reino de Deus se manifeste através da sua vida, e que se manifeste na sua vida, e que todas as áreas da sua vida sejam transformadas pelo poder do reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.